Olá pessoal, eu quero fazer um estudo aqui sobre um assunto, né? Na verdade é um assunto contendo duas palavras, né? É uma palavra que está ligada com avivamento e uma outra palavra que está ligada com cumprimento de uma profecia, né? Que está no capítulo 44 de Isaías, bem no comecinho, né? Mas para a gente entender tanto essa palavra de avivamento quanto o cumprimento dessa profecia, a gente precisa buscar uma ideia lá em Gênesis, né? O que aconteceu lá em Gênesis para a gente trazer isso, né, para os nossos dias, para a gente compreender com clareza, tá certo? E também eu tenho feito estudos, né, sobre a Babilônia, e até esses dias eu estava procurando uma palavra, né, e eu acabei entrando no texto ali de Isaías 44 e achei interessante. E aí Deus me deu um entendimento naquele texto e por isso eu resolvi fazer um vídeo sobre o assunto que é maravilhoso, né? Maravilhoso, né? Pena que, né, 98, 99% da igreja que eu falo, igreja mesmo, né, ser humano, não tem esse entendimento no coração, né? Então, por não ter esse entendimento no coração, ela fica um pouco presa, né, num certo ponto da Bíblia, né? E aí o avivamento não acontece no coração dessa pessoa e ao mesmo tempo ela não enxerga profecias, né, se cumprindo, entende? Ela consegue enxergar a profecia se cumprindo porque as pessoas falam, né, do cenário que está acontecendo, o que está acontecendo à nossa volta, mas, né, você entender pela palavra de Deus mesmo o que é avivamento e o que é profecia se cumprindo é totalmente diferente do que o mundo está falando lá fora, que os noticiários estão dizendo, entende? Então, para você entender, e essa palavra está relacionada com Israel, né? A primeira coisa que o ser humano precisa entender é o que significa Israel, né? O que significa Israel, né? A própria Bíblia, né, a Bíblia todinha é uma história que está sendo contada, né? E a história diz, né, o Deus de Israel. Ou a história da Bíblia é o Deus de Israel. Então, se é o Deus de Israel, né, eu preciso saber o que é Israel, certo? Ah, mas Israel é Israel, 12 tribos. Israel é Jerusalém. Então tem muitas informações distorcidas, né? O que seria Israel, né? Porque os profetas estão dizendo que Israel é escolhido, Israel é amado, né? Israel é o bichinho de Jacó. Israel é tantas coisas, entende? Nos profetas. E quando você chega aqui para o Novo Testamento, parece que some isso, né? Quase não se ouve falar, né? Aqui eu falo no Novo Testamento no sentido de igreja como nação, como povo de Deus hoje, né? O povo de Deus hoje não entende o que é Israel, né? Se entende, ele descarta, né? Porque o entendimento que ele tem foi passado errado. Mas vamos ler Gênesis capítulo 48, versículo de número 16, onde Jacó está abençoando, né? Está dando a bênção da primogenitura sobre Efraim e Manassés, né? Mas eu quero ler somente o verso 16 de Gênesis 48, que diz assim: O anjo que me tem livrado de todo mal, abençoe estes rapazes, e sejam eles chamados pelo meu nome, e o nome de meus pais, Abraão e Isaque, e cresçam em multidão no meio da terra, né? Essa palavrinha aqui, cresçam no multidão no meio da terra, vai no grego, no original vai estar e cresçam como peixes no pó da terra, né? No meio do pó da terra, né? Isso fazendo alusão lá com os evangelhos, né? Quando Jesus chama os discípulos, chama eles para ir pescar homens, né? Então é uma profecia para o futuro, né? Só que o interessante é que toda a bênção da primogenitura patriarcal recai sobre Efraim, né? Porque se você continuar lendo o texto, você vai ver que ele vai abençoar Efraim. E aqui o texto está dizendo, sejam eles chamados pelo meu nome. Então quando você fala Jacó, ou melhor, quando os profetas dizem Jacó, está falando de Israel, entende? Está falando do Deus de Israel, está falando de primogenitura. Quando você diz Efraim, você está dizendo, né, Israel. Quando você diz Efraim, você está dizendo o nome do povo de Deus escolhido. Quando você diz Efraim, você está dizendo plenitude dos gentios. Tem muitas expressões, né, na palavra que se aplica para Efraim, né? Ou até mesmo quando você diz José, o Deus de José, lá em Apocalipse vai aparecer a tribo de José sendo selada, né? Entende? Quem que é a tribo de José? É Efraim, né? Entende?
Então essa parte é muito importante você compreender, você não perder isso, né? Você não perder isso, né? A bênção da primogenitura está sobre Efraim e Manassés, né? Os dois irmãos. Mas principalmente sobre Efraim. Jeremias 31 vai dizer que Efraim é meu primogênito, né? É Deus falando, né? Efraim é meu primogênito. Falando aqui no caso para Israel, né? Que é o primogênito dele. Agora vamos lá para o livro de Esther. Aí você deve estar pensando, mas o que Esther tem a ver com isso, né? Você vai ver, interessante isso, né? Esther capítulo 4, versículo de número 14. Apenas o verso 14 a gente vai ler. Aqui saiu o decreto, né, de morte para os judeus, dado por Ramã. Mordecai começa a rasgar suas vestes de humilhação e tal, fica perturbado, né? E aí ele pede socorro, ajuda para Esther, né? E aí é uma das frases que Mordecai fala para Esther, né? O apelo de Mordecai para Esther, o verso 14. Porque se de todo te calares, né? Te calares, de outra parte vai se levantará socorro para os judeus e livramento. Mas tu e a casa de teu pai vai perecer. Mas quem sabe não foi para isso, ou conjuntura, que você foi levantada como rainha. Olha só que interessante, né? Rainha é levada, a Esther é levada como rainha na presença do rei Xerxes, né? Do rei Assuero. Tem o contexto lá do jejum de 3 dias, né? Que ela entra no 3º dia e faz o pedido. E o rei aceita o pedido dela, né? Dá livramento para os judeus por intermédio de Esther. Mas aqui, antes de Esther fazer esse momento, né? Dela fazer o jejum e entrar na presença do rei, Mordecai está falando para ela. Mordecai é figura de Cristo, né? Mordecai está dizendo, olha, Esther, se você se calar neste momento de dificuldade para os judeus, porque eles não entendem o que está acontecendo, os judeus estão em aperto, né? Saiu um decreto de morte para eles, eles vão morrer. Caso você se cale, porque você é a única pessoa agora que está na presença do rei, você foi colocada como rainha. Se você se calar, Deus pode levantar socorro e livramento para os judeus. Mas você que foi levantada para esse propósito, você e a casa de teu pai vai perecer. Entende? Como que é profundo a história aqui de Esther, né? No momento do cativeiro lá de 70 anos dos judeus. Isso aconteceu naquela época lá. Agora você quer ver uma outra coisa interessante? Vamos lá para Romanos. Paulo falando disso aqui. Você nunca ouviu isso, né? Romanos, né? Paulo falando disso aqui, né? Desse momento aí, né? Mas você vai ver agora. Romanos 11, a partir do verso 11. Vamos desde o verso 11. Eu ia pegar desde o 15, mas vou puxar desde o 11. Em cima está dizendo a rejeição de Israel não é o final, né? Vamos lá, vamos lendo. Pergunto, pois, porventura, tropeçaram para que caíssem? Ou seja, veio endurecimento em Israel para que eles caíssem? Uma pergunta, né? E ele mesmo responde, de modo nenhum. Mas pela sua transgressão veio a salvação aos gentios. Isto é nós, né? Para pô-los em ciúmes, né? Ponto final. Ou seja, ele está afirmando, né? Agora uma parte de Israel rejeitou e isso resultou em salvação para os gentios, né? E vai trazer ciúme para eles. E foi o que aconteceu, né? Está acontecendo. Eles ficaram em ciúmes, né? Verso 12, né? Ora, se a transgressão deles redundou em riqueza para o mundo, e o seu abatimento em riqueza para os gentios, quanto mais a sua plenitude. Aqui apareceu a palavra plenitude, né? Que plenitude é essa que Paulo está falando? Se a rejeição de uma parte de Israel redundou em tanto rejeição quanto abatimento, resultou em riqueza para os gentios, quanto mais não vai resultar a sua plenitude. Então ele não descartou Israel aqui, certo? Ele está com Israel aqui, seguro, né? 13. Dirige-me a vós outros que sois gentios, visto pois que eu sou apóstolo dos gentios, e glorifico o meu ministério, para ver se de algum modo posso incitar a emulação do meu povo e salvar alguns deles. 15. Porque se o fato de terem sido eles rejeitados trouxe reconciliação ao mundo, que será o seu restabelecimento se não vida entre os mortos? Ou seja, essa rejeição, ele está falando lá do profeta Oséias, né?
que Deus rejeitou a casa de Israel, né? Como é que fala? Repudiou, na verdade, né? Ou melhor, Jeremias deu repúdio e Oséias vai dar a carta de divórcio, né? Para a casa de Israel, né? Verso 16. E se forem santas as primícias da massa, igualmente será a sua totalidade. Se for santa a raiz, também os ramos o serão. Ou seja, o que é primícia da massa? Primícia da massa é Cristo, com certeza, né? E Cristo foi prometido para quem? Cristo foi prometido para a igreja? Cristo foi prometido para Israel? Ou Cristo foi prometido para o mundo? Você tem que ter isso em mente. Para quem que Cristo foi prometido? Porque ele é primícias, né? E Paulo está dizendo, se a primícia for santa, igualmente será a sua totalidade. E se for santa a raiz, também os ramos serão. Né? Os ramos seria o corpo de Cristo, né? Mas a palavra vai dizer que Cristo é a primícia para Israel, né? Foi para Israel que Deus prometeu, né? O Messias, tá certo? Verso 17. Se porém alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo oliveira brava, foste enxertado no meio deles, e tornaste participante da raiz e da seiva da oliveira, seiva está dizendo o tronco, né? No eixo ali da oliveira. Então veja que esse verso 17 está falando para nós. Se porém algum dos ramos quebrados, ou foram quebrados. Né? Quais foram os ramos que foram quebrados? Israel carnal. Israel que não quis saber de compromisso com Deus. Existe o Israel carnal, mas existe o Israel espiritual em todo o tempo. Né? Em todo o tempo existiu, sempre existiu. Né? E tu sendo oliveira brava, quem que é a oliveira brava? Nós. Foste enxertado, é nós que fomos enxertados no meio deles. É o que o texto está dizendo. E tornamos, assim, participantes da raiz, que é Cristo, e da seiva da oliveira, que é Israel, né? Verso 18. Não te glorie contra os ramos, né? Ou seja, não é para nós tirar sarro, não é para nós ficarmos desfazendo de Israel, né? Não te glorie contra os ramos, porém, se te glories, sabe que não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. A raiz está falando de Israel, está falando de Cristo, mas também está falando de Israel, né, do Antigo Testamento. Porque as promessas foram dadas para Israel, né, que isso ia se cumprir. Só que não é para nós, né, ficarmos se gabando, se gloriando, porque nós aceitamos a Cristo e eles não. Porque na verdade a base de tudo isso é Israel, né? É Israel que começou com isso, né? Deus começou em Israel e vai terminar em Israel, né? Nós fomos enxertados, nós fomos alcançados porque Deus fez um plano ali, um trabalho maravilhoso e lindo que você precisa entender isso. 19, né? Dirás, pois, alguns foram quebrados, alguns ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado? Sim, sim, de fato isso é verdade. Alguns foram quebrados para que eu fosse enxertado. Bem, pela sua incredulidade foram quebrados. Tu, porém, mediante a fé, você, tu, porém, estás firmes, não te ensurbebeças, mas teme. Porque Deus não poupou nem os ramos naturais, também não te poupará a ti. Lembra lá que Mordecai falou para Esther? Olha, Esther, se você ficar calada, né, livramento vai vir para os judeus. Mas nem você nem a casa do seu pai vai perecer, não vai permanecer. 22. Considerai, pois, a bondade e severidade de Deus para com os que caíram. Severidade, mas para contigo, e bondade de Deus, se nela permaneceres. De outra sorte, também tu será cortado. Veja, então não tem nem Israel e nem gentil. Se eu permanecer em Cristo, eu não vou ser cortado. Se Israel permanece em Cristo, ele não vai ser cortado. Então qual que é a palavra-chave? É para temer, né? É para a gente temer. E vem enxergar a bondade e a severidade de Deus, né? 23. Eles também, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, porque Deus é poderoso para os enxertar de novo. Olha aí que interessante. 24. Pois se foste cortada da que por natureza era a oliveira brava, e contra a natureza enxertada em boa oliveira, isto é, Israel espiritual, Israel 12 tribos, Jacó, Efraim, quanto mais serão enxertados na sua própria oliveira aqueles que são ramos naturais. Entende, irmãos? Verso 25. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério. Veja só, tem algumas traduções que vai dizer que é para a gente não ser ignorante quanto a esse mistério.
para que não sejamos presumidos em nós mesmos, que veio endurecimento em parte a Israel. Não foi 100% Israel que veio endurecimento. Veio endurecimento em Israel em parte, até que haja entrada a plenitude dos gentios, isto é, Efraim, isto é, nós, entende? Gentios, estrangeiros entrando na eleição, no plano de salvação que Deus criou, né? Um plano maravilhoso que Deus estabeleceu para o homem ser salvo por meio de Israel, né? Trabalhando em Israel, né? Verso 26, né? E assim todo Israel será salvo, como está escrito, virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. Veja que o próprio Paulo está falando, né? Ele apartará de Jacó as impiedades. Não vai apartar da igreja, ele vai apartar de Jacó as impiedades. E olha só que interessante ainda, né? Esta é a aliança, né? A minha aliança com eles. Esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. 28. Quanto ao evangelho, são eles inimigos por vossa causa. Então eles são inimigos do evangelho por causa de nós, por causa dos ciúmes. Lembra que ele falou lá em cima dos ciúmes? E amados por causa dos patriarcas. Quem que são os patriarcas? Abraão, Isaac e Jacó. Lembra que Jacó deu a bênção lá para Efraim? Aquele direito de primogenitura. Então eles são amados por eleição, entende? Quanto à eleição, eles são amados de Deus, como nós somos amados por Deus. Não tem diferença entre nós e eles. É isso que a palavra está mostrando. Porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis, entende? Se Deus falou para Abraão lá atrás, vai se cumprir. Ele não é filho do homem para que minta, e nem homem para que se arrependa. Você precisa compreender isso. Não existe diferença entre igreja e Israel, entende? É isso que as cartas de Paulo estão dizendo, os profetas, né, os salmos, né, o próprio Apocalipse. Mas vamos para o texto que me trouxe entendimento para um avivamento, né? Um avivamento. Deixa eu pegar aqui Isaías. Isaías está aqui, Isaías 44, né? Do 1 até o 8 a gente vai ler. Olha só. Agora, pois, ouve, ó Jacó, servo meu, ó Israel, a quem escolhi. Lembra que Paulo estava falando? Que eles são amados e escolhidos? Está aqui, ó. Agora, pois, ouve, ó Jacó, servo meu, Israel, a quem escolhi. Não está falando para a igreja aqui, certo? Está falando para a igreja, mas em oculto, né? Entende? Assim diz o Senhor, que te criou e te formou desde o ventre, e que te ajuda. Não temas, ó Jacó, servo meu, ó amado, a quem escolhi. Deus não escolheu Jacó só para o Antigo Testamento. Deus escolheu Jacó para toda a eternidade. A gente precisa entender isso. Para toda a eternidade, não é só para o Antigo Testamento. Porque derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Ou seja, quando é que Deus derramou o espírito dele? Não foi em Atos 2? Ou você se lembra de algum outro momento Deus derramando o espírito dele sobre a descendência de Israel no Antigo Testamento? Nunca aconteceu isso no Antigo Testamento. Em Atos 2 aconteceu isso. Entende? Ele derramou o seu espírito sobre a posteridade de Israel. Né? E a minha bênção sobre os teus descendentes. Verso 4. E brotarão como a erva, como salgueiros junto às correntes de águas. E o verso 5 vai dizer, olha que fantástico. Isso aqui é um texto profético para os nossos dias. Né? Isso está se cumprindo nos nossos dias. Mas é poucas pessoas que estão enxergando isso. Poucas ainda. É muito triste ver isso, mas muito poucas pessoas estão enxergando isso. Verso 5. Um dirá, eu sou do Senhor. O outro se chamará o nome de Jacó. E o outro ainda escreverá na sua própria mão, eu sou do Senhor. E por sobrenome tornará o nome de Israel. Lembra lá que Jacó disse? Sejam eles chamados pelo meu nome. E toda a profecia se desenrolou e Deus trabalhou para que isso acontecesse, né? E quando o Espírito Santo fosse derramado sobre Israel, e as pessoas que enxergassem isso, que Deus trabalhou por meio de Israel, trouxe avivamento em Israel, né?
levantou Israel como pó da terra, como está no início do texto, né? Derramou água sobre os sedentos e tal, etc, etc, etc. E agora quem enxerga essas coisas se maravilha e vai escrever na sua mão, né? Olha, eu faço parte do reino de Israel, eu sou de Jacó, eu sou do Senhor. Esse texto, por exemplo, não foi esse texto que eu usei, mas existem outros textos, né, que me inspiraram a colocar, por exemplo, o nome do meu canal de Efraim. O meu status do WhatsApp é Efraim, né? Porque eu sei o que significa Efraim, eu sei o que significa o nome Efraim, o nome Israel, entende? Isso se chama avivamento, né? Porque você entende o plano redentor de Cristo. E aí você, além de você entender o plano redentor de Cristo, você compreende a grandeza da obra de Cristo lá na cruz do Calvário. O que ele fez, né? Que trabalho maravilhoso que ele fez lá na cruz do Calvário. Para unificar os dois reinos que estavam em guerra, estavam em briga, né? Tinham inveja um do outro, né? E acabou com o brigueiro, como está em Efésios 2, né? Os dois povos agora se tornaram um novo homem em Cristo. Então isso é avivamento, né? Mas aí você deve estar pensando, mas e quando a igreja enche de pessoas, um monte de pessoas aceita Jesus? Na verdade, o que nós estamos vendo nos nossos dias, já tem um tempo que eu estou percebendo isso, é que as pessoas estão indo atrás de bênçãos, atrás de carro, atrás de bens materiais, né? Então quando o ministro grita lá no Face, grita no alto-falante, grita em alguma forma de propaganda, olha, se você quiser uma casa própria, venha cultuar conosco. Se você quer ser bem-sucedido financeiramente, venha cultuar conosco. Se você quer ser bem-sucedido na área amorosa, sentimental, quer conhecer uma pessoa de renome, né? Venha cultuar conosco. Ou seja, eles servam o povo com bênçãos, né? Coisas materiais daqui da terra, entende? Isso não é avivamento, isso é inchamento, né? Porque o povo sempre vai correr atrás de milagre. Jesus, quando ele esteve na terra de Israel, era uma multidão que ia atrás dele, mas não por causa dele, ia atrás da bênção, atrás do milagre, atrás da cura, atrás da bênção material, do livramento. Não que isso não seja importante, né? A libertação, no caso, é muito importante a pessoa ser liberta de uma doença, ou de um vício, ou até mesmo de uma enfermidade. Mas o problema é que a maioria das pessoas, lá o texto vai dizer, né, que eles iam atrás de Jesus por causa da bênção que ele poderia trazer para eles, né? E não por causa daquilo que ele era ou que ele veio fazer. Então as pessoas não vão na igreja, a igreja não enche por causa de Cristo. A igreja se enche por causa das bênçãos materiais que é prometida ali. Então isso não é avivamento para mim. Avivamento é a pessoa conhecer e saber, olha, Deus trabalhou de maneira espetacular ali. E eu faço parte de Israel, 12 tribos, né? Eu fui enxertado na oliveira que se chama Israel. E agora eu faço parte disso, né? Isso é um plano maravilhoso. Isso é avivamento. Isso é de encher os olhos de lágrimas, né? Isso é fantástico, né? A gente reconhecer que Deus abriu um leque por meio de Efraim para salvar os gentios, né? Para alcançar os gentios, né? Porque se Deus não abre esse leque, não faz esse plano maravilhoso, claro que Deus teria outras estratégias para utilizar, né? Para alcançar os gentios, né? Mas essa maneira foi maravilhosa, foi fantástica, porque ele escondeu Israel, né? Ele escondeu Israel no Antigo Testamento, o Israel espiritual dele, e agora no Novo Testamento ele está escondendo o Israel dele de novo. E o interessante é que muitos pastores, muitos líderes não conseguem enxergar Israel dentro do Novo Testamento. De tão fantástica que é o plano que Deus desenvolveu para Israel ficar escondido, né? Estamos escondidos em Cristo, né? E essa palavra não se aplica só para gentios, é Israel também, né? 12 tribos. Está escondido em Cristo. Então, é uma pena muitas pessoas não conseguirem enxergar Israel escondido agora no Novo Testamento, fazendo parte da nova aliança, fazendo parte dos bens vindouros, fazendo parte do corpo de Cristo. Isso é avivamento, né? Isso que as pessoas precisam entender. Isso sim é fantástico, né? Então, meus queridos, essa é a palavra que eu queria trazer para vocês, né? A questão aí do nome de Jacó, né? O nome Israel, o nome Efraim, né? O texto está dizendo que as pessoas iam falar, olha, eu quero ser pertencente ao Deus de Jacó. Eu quero ser chamado pelo nome de Jacó. Ou seja, eu quero ser israelita espiritual, né? Eu quero ser efraimita espiritual, né? Ou seja, é a expressão que Deus está falando, que o profeta está utilizando para os nossos dias, né?
Porque um pouquinho antes você viu aí que ele falou de derramar o Espírito sobre a descendência de Israel, né? E quando isso acontecesse, as pessoas iam falar: epa, eu sou do Senhor, eu pertenço a Israel, eu quero me chamar Jacó, né? Pelo nome de Jacó. Porque foi profetizado lá atrás, né? Sejam eles chamados pelo meu nome, entende? E o nome está ligado com o milênio, né? Quando Cristo glorificar a igreja, arrebatar, no futuro, vai ser dado um novo nome, né? Vai ser colocado um novo nome, e esse novo nome pode ter certeza que está relacionado com Jacó, está relacionado com Israel, né? Está relacionado com o novo nome de Cristo, né? Isso é importante a gente compreender. Tá certo, meus queridos? Que Deus te abençoe e, sendo possível, compartilhe, né? Faça esse vídeo ser divulgado, essa palavra, né? Que outras pessoas venham ser alcançadas com essa palavra, né? Que Deus nos abençoe e até o próximo vídeo, permitindo Deus.